vocês hoje qual que é a aliança que você está ignorando e que é a aliança que faz sentido. Só um minuto, pessoal. Então, assim, nós vamos orar agora para nós começarmos. Nós vamos falar com Deus e pedir que o Espírito Santo esteja conosco. Né? Vamos pedir para que Ele nos guie, para que Ele nos mostre, para que Ele nos fortaleça nessa manhã, para que a nossa semana seja uma semana consagrada e abençoada nele. Feche seus olhos aí onde você está. Espírito Santo, nós te convidamos a estar aqui nesta manhã. Espírito Santo de Deus, que tu esteja guiando essa aula, que tu esteja aqui comigo, falando através de mim, que o abrir da minha boca não seja meu. Toma-me como instrumento teu e que todas essas pessoas que estão aqui, elas possam ser abençoadas, que elas possam compreender qual é a aliança que elas estão ignorando, quais são as alianças que foram quebradas e tudo aquilo que precisa ser colocado no lugar. Senhor, eu te amo verdadeiramente e eu te peço, vem abrir os nossos olhos nessa manhã, vem alinhar o nosso coração, alinhar a nossa mente, alinhar o nosso corpo, alinhar o nosso espírito. Nós consagramos, Pai, tudo aquilo, Senhor, que vem até nossas mãos, nós entregamos a Ti, Pai. E que hoje, Senhor, essas pessoas possam sair daqui entendendo, Pai, qual é a verdadeira aliança, em nome de Jesus. Então, qual é a aliança que você tem feito? Você tem feito uma aliança com pessoas erradas? Você tem feito uma aliança com coisas? Com o que você tem se comprometido ultimamente? Qual tem sido o teu comprometimento? Então, assim, eu tenho tido um compromisso real. Quem chegou aí, pessoal, vai dando oi no chat para eu saber que chegou. Existem muitas alianças invisíveis, muitas, muitas. Então, assim, às vezes você está com aliança com a dor. Eu quero trazer para vocês hoje essa aliança com a dor, porque essa aliança com a dor, ela faz com que você fique totalmente travado. Bom dia, Isal, bom dia, muito bom te ter aqui. Essa aliança que você faz com a dor, ela te traz culpa. Essa aliança que você traz com a dor, ela te traz exaustão. Então, assim, a aliança que a gente faz às vezes com a dor é uma aliança depois de situações traumáticas. Depois ali, às vezes, de um divórcio, depois de uma traição. É uma aliança traumática. É uma aliança de dor. Aí você fica aliançado ali àquela dor e você não vai para frente nem para trás. Às vezes nós fazemos a aliança com a exaustão. Aí essa aliança com exaustão é porque você quer provar valor trabalhando demais. Eu, Cícia, sou a pessoa que sou muito pega nisso. Provar aliança através da exaustão. Trabalhando muito. Eu tenho uma aliança com os essenciais. Eu tenho um comprometimento com vocês. Às vezes, você pode estar com a aliança com a rejeição.
Eu tenho que ser boazinha para eu ser aceita. Às vezes você pode estar com aliança com a escassez. Quando você está com aliança com a escassez, você não cobra aquilo que você vale. Quais são as alianças hoje que precisam ser quebradas para que a verdadeira aliança comece a fazer sentido? Quais são as alianças que eu preciso desfazê-las? Quais são as alianças que eu preciso colocar um ponto final? Para que as alianças que são de verdade, daquilo que Deus tem para mim, elas comecem a acontecer. A que hoje você pode estar aliançado que está te fazendo com que você não acesse aquilo que Deus tem para a tua vida? Nós assumimos responsabilidades. Desculpa, pessoal. Trabalhamos até a completa exaustão. Evitamos nos posicionar para não sermos rejeitadas. Isso é uma aliança. É um pacto emocional que é mantido. Isso não é só um trauma, não. Sabe como que uma aliança ela pode definir os teus resultados? Aliança é cada contrato de sociedade que você faz. Aliança é cada contrato que você fecha com o teu cliente. A aliança, ela precede a um comportamento. Um comportamento, ele precede a um padrão. Um padrão, ele precede a um resultado. E aí, por exemplo, quando você tem uma aliança por aprovação, você não se posiciona. Você só atrai clientes indecisos. A venda, ela não fecha. Quando você tem uma aliança com a escassez, sabe o que é que acontece? Preço baixo, excesso de trabalho, cansaço e pouco dinheiro. A gente não tem um problema com as vendas. A gente tem um problema com a aliança interna. Interna. Então, hoje eu quero que você identifique quais são as alianças que você está fazendo erradas inicialmente. Eu quero que você analise hoje as pessoas. Eu quero que você analise hoje os teus clientes. Eu quero que você avalie tudo aquilo que faz parte da sua vida para você identificar aonde que você está se aliançando. Como que você está fazendo, como que você está direcionando a tua vida. O que provavelmente você pode estar ali protegendo. Então, hoje você vai quebrar alianças erradas. Para que as alianças certas, para que a aliança que vem de Deus para você, ela aconteça verdadeiramente. Eu quero te falar uma coisa. O nosso Deus, ele é um Deus que cumpre aquilo que ele promete. E ele tem uma aliança conosco, mas você está ignorando essa aliança, pessoa. Você está ignorando. Então, nós vamos identificar, nós vamos assumir e nós vamos renunciar. E, por último, nós vamos substituir essas alianças. Então, eu quero que hoje você identifique, eu estou com uma aliança de escassez, eu estou com uma aliança de falta de merecimento, eu estou com uma aliança de aliançado com medo, a procrastinação é uma aliança com medo, por quê? Primeiro, você não percebe valor em fazer o que você faz. Segundo, quando você está deixando para depois aquilo que você tem que fazer no hoje, significa
que você não considera importante. Então, hoje, você vai fazer uma renúncia real. Uma renúncia real para parar de ficar se justificando toda hora. Ai, eu me justifico, assim, sabe? Tipo, olha, isso está acontecendo por causa daquilo. Pessoa, isso está incomodando? Se está incomodando, vai lá e resolve. Para de repetir isso. Nossa, mas eu percebi que eu tô com uma coisa que eu faço sempre. E isso acaba me colocando numa situação difícil, de vulnerabilidade, que não é aquilo que eu quero para mim. Então, nós vamos trazer hoje uma aliança com verdade, uma aliança com responsabilidade, uma aliança com crescimento, uma aliança com Deus. A nova aliança, ela é uma aliança espiritual, mas ela é uma aliança prática também. Quem foi chegando, vai me dando oi aí, para eu saber que você está no chat, para eu saber com quem que eu estou conversando. Vai dando um oi. Então, a nova aliança na Bíblia não é só em relação à salvação. A nova aliança, ela fala sobre identidade, ela fala sobre posicionamento. Se você está aliançada com Deus, você se posiciona, você fala a verdade, você cobra o que vale realmente. Você para de se anular. Se você começa a ter uma aliança inicialmente com Deus, essa aliança ela não é só teórica. Ou você continua fiel às alianças que te mantêm pequena, ou você vive a aliança que Deus já te ofereceu. O que você está procrastinando pode ser que você esteja com medo de não entregar. Pode ser que você esteja com receio de cobrar, pode ser que você esteja com dificuldade de posicionamento. E a dificuldade de se posicionar vem porque você não se conhece o suficiente. Esteja aqui, esteja na comunidade, se conhecendo. Coloca a tua dúvida aí, coloca a aliança que você acha que você está fazendo, que você hoje vai parar. Coloca para mim aí. Sentimento de peso ao entrar. Você estava com a aliança com o quê? Quando nós estamos aliançados com as mentiras, a aliança que é de verdade, ela não acontece. Aqui hoje eu quero que você pense sobre a tua identidade, sobre o posicionamento e sobre o que isso significa numa aliança verdadeira e que faz sentido. Então, depois vem um sentimento leve. Então, você quer falar de aliança, mas a aliança, ela precisa ser ajustada inicialmente, ela não é qualquer coisa. A aliança, ela vai reorganizar todas as áreas da tua vida. Eu não estou falando de aliança de casamento, eu não estou falando de aliança com pessoa, eu não estou falando de aliança como propósito profissional, eu estou falando de uma aliança com Deus, no nível de governo e não de crença. E eu quero trazer uma coisa muito, muito, muito que Deus tem falado comigo. A aliança, você traz o que você tem para a aliança. Você traz o que você é para essa aliança. Você não precisa se tornar. Porque a aliança, ela é a junção de duas pessoas que trazem as suas verdades.
Então, a base não começa no homem tentando ser melhor. Eu não preciso ser melhor para ter uma aliança com Deus. Mas começa você entendendo que Deus já estabeleceu uma aliança com o homem. Só que o homem vive desalinhado nessa aliança. Hoje você vai fazer uma aliança com Deus. Eu quero que você anote Jeremias 31, 33, que fala: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Isso muda tudo. Não é uma aliança externa. É uma aliança interna de governo. É uma aliança interna, é um ajuste interno que precisa existir. É um ajuste que você sozinho não consegue. A maioria das pessoas tenta organizar a vida, ajustar um comportamento, melhorar um resultado, mas a sua base precisa estar alinhada. Você tem buscado primeiro a Deus? Lá em Mateus 6:33 fala assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar a Deus que tudo dá certo, mas é buscar a Deus que acontece em ordem. E a ordem de prioridade, ela gera consequências. Se a ordem estiver errada, o esforço que você tem, ele vai virar um desgaste. Aliança, ela não é uma religião. Aliança é se submeter a um governo. A palavra fala assim, ó, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa parar de viver baseado no medo. Isso significa parar de decidir baseado em emoção. Isso significa parar de reagir baseado em história. E você começa a viver em verdade, princípio e direção. Verdade, princípio e direção. E a primeira aliança que Deus fez com o homem, ela está lá em Gênesis 1:27. Fala assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, eu quero te trazer uma coisa aqui hoje. Se você não sabe quem você é, eu vou te contar. Porque quando você não sabe, quando você não entende, você aceita qualquer padrão, você negocia seu valor, você vive tentando se provar. Quem aí passa por dificuldade de se posicionar, com medo de rejeição, com excesso de responsabilidade, com exaustão? Quem passa por isso? Isso é característica de quem tem uma identidade desalinhada com a aliança original. Lá em João 15:5 fala assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Fruto não é esforço. Ah, mas eu demorei para entender. Eu demorei. Eu demorei, eu demorei, eu demorei, eu demorei, eu demorei. Fruto é consequência de conexão. Fruto não é esforço. Fruto é conexão real. Fruto é você trazer a sua verdade, é falar, Deus, ó, hoje coisa tá boa, não. Então, quando você tem o fruto, você começa a ter mais clareza. Quando você tem o fruto de se conectar com Deus verdadeiramente, você começa a ter mais clareza, suas decisões ficam mais simples, o seu posicionamento ele acontece, as vendas fluem com mais naturalidade. Mas não é porque ficou mais fácil, não. É porque você ficou alinhada. O ouvido seu está afinado. Agora, a sua vida ela não flui, mesmo você sabendo o que você tem que fazer.
Você sabe por quê? Lá em Tiago 1:22 fala assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. E às vezes a gente sabe muita coisa de tudo, mas a gente evita o confronto, evita o posicionamento, evita o desconforto. E aí, às vezes, tá faltando alguma coisa. Não é sobre fazer mais. Nunca foi. É sobre se alinhar primeiro, é sobre confiar no Senhor de todo o nosso coração e endireitar as nossas veredas. E endireitar a vereda, gente, não é mágica, não. Não é, não. Endireitar a vereda é consequência de uma direção certa. Só que às vezes você está em alianças erradas. Quais são as alianças que você fez e que você vai precisar revisar hoje? Se você tiver um alinhamento com Deus, isso vai organizar a tua vida. Quantas vezes eu falo com ele, Senhor, eu não tenho nada. Senhor, tá tudo desalinhado. Senhor, é isso que eu tenho, é isso que eu te trago. E não é sobre se esforçar mais. Hoje, nas suas decisões mais difíceis, você se direciona pelo que Deus te diz ou você evita o desconforto? Porque é exatamente aí que a aliança é testada. A aliança ela é testada no desconforto. A aliança é testada no desconforto. Agora, eu quero que você pense aí se você tem tido alianças erradas, se você tem se conectado com pessoas erradas, qual é a aliança hoje que você vai escolher fazer? Hein? Qual é a aliança que você vai precisar hoje fazer para que realmente as coisas comecem a fazer sentido? Hoje você vai quebrar essas alianças. Hoje você vai quebrar aliança com medo, hoje você vai quebrar aliança com escassez, hoje você vai quebrar. Eu quero que hoje você quebre essas alianças que não fazem sentido para quem você é. E hoje eu quero que você entenda que eu vou te dar uma forma como você sair disso de forma prática. Você vai sair hoje de uma aliança e você vai entrar em outra. Porque você não quebra uma aliança e fica sem aliança. Você sai de uma e entra em outra. Você vai precisar reorganizar as suas alianças. Lá em Mateus 12, 43, 45, fala do espírito que sai e depois volta pior, porque a casa está vazia. Então, não adianta nada a gente mapear o que está te sabotando, mapear o que está te travando. Se você não coloca algo ali no lugar para substituir esse sabotador, para substituir o ponto que você se perde. Às vezes você pode estar pensando assim, minha aliança é com a culpa, mas isso ainda é muito raso. Eu quero que você pense o que é esse tipo de aliança está tentando garantir. Porque uma aliança é como uma garantia. Entende?
Então, assim, às vezes você está tentando garantir uma tentativa de reparar o passado. E aí você tem uma aliança com a culpa. Às vezes você está querendo garantir que você tem valor, aí você tem uma aliança com a exaustão. Às vezes você está com uma aliança para evitar a rejeição. Aí, nessa aliança de evitar a rejeição, você substitui ela com submissão. Submissão. E aí eu quero que você anote a referência de Salmo 139, 23. Você não identifica isso só pensando. Você precisa encarar isso com verdade. Quais são as alianças que eu estou fazendo que fazem com que a minha aliança real e verdadeira não aconteça? Lá em Gálatas 6, 5, fala que cada um levará o seu próprio fardo. Isso significa que você não foi culpada por tudo, mas existe a sua parte. Você hoje é responsável pelo que você mantém. Se você não assumir isso hoje, você vai continuar preso emocionalmente a situações. Se você não identificar as alianças que você fez erradas, se você não identificar as alianças que você tem com o teu passado, se você não identificar as alianças que você tem com sociedades que não faz sentido, com pessoas que não fazem sentido, você não vai fazer a aliança da forma certa. Então, você precisa renunciar de forma objetiva. E a renúncia, ela não é um sentimento, não. Lá em Lucas 9, 23, fala assim, ó, negue-se a si mesmo. Renunciar é parar de alimentar aquilo que te coloca na mesmice, aquele ciclo. Renunciar é parar de justificar. Ah, isso acontece por causa disso. Ah, isso aqui por causa do não sei o quê. Quando você está justificando ali, você está com a aliança com o quê? Com a procrastinação, com o medo, com a aprovação. Renunciar é parar de repetir o automatismo em que a vida te coloca, tipo assim, eu faço isso aqui toda a vida, sempre desse jeito. Só que se a aliança ela é um comprometimento real, se a aliança são pessoas trazendo coisas inteiras e colocando na mesa e falando assim, isso é o que eu te entrego. Então, assim, quando nós fazemos uma aliança verdadeira e real com Cristo, porque Ele fez uma aliança conosco, mas a gente está ignorando essa aliança. O Senhor fez essa aliança conosco, mas nós estamos ignorando. Porque a gente está aliançado com coisas que não fazem sentido. Porque a gente está aliançado com coisas que fazem com que a gente não enxergue o sentido real da verdadeira aliança. A verdadeira aliança, às vezes, ela vai te trazer um certo desconforto no início, porque quando você se aliança, você não vai continuar sendo a mesma pessoa. Muito embora você traga aquilo que você tem. Olha, eu tenho isso. Nós vamos renunciar essas alianças hoje. Nós vamos orar juntos para estar renunciando, para você poder receber de Deus a aliança que é certa, para você começar a enxergar o que você precisa fazer para você se aliançar verdadeiramente a Deus. Eu, Cícia, não sou responsável para que essa aliança aconteça, mas eu sou a grande responsável por estar te trazendo a clareza necessária do que você precisa enxergar, ajustar quais são as alianças que você precisa quebrar para que tudo aquilo que de bom que tem para acontecer com você de fato aconteça.
Às vezes a gente fala assim, né? Agora minha aliança é com Deus. Isso é muito abstrato, sabe? Isso não sustenta o teu comportamento. A aliança com Deus, ela se manifesta no dia a dia. No dia a dia que a aliança se consolida. Lá em Deuteronômio 30:19 fala assim, ó, escolhe, pois, a vida. Aí você vai se aliançar com verdade, falando sempre o que precisa ser dito. Você vai se aliançar com o valor de conseguir cobrar corretamente. Você vai se aliançar com a identidade de não se diminuir para caber. As novas alianças que elas começam a existir, elas precisam que a ruptura de alianças erradas anteriormente aconteçam para que as novas cheguem. Então, o selar da aliança, ela vem com ações repetidas. A aliança não se prova no entendimento, ela se prova na repetição. A fé, se você não tiver obras, ela é morta. Então, tipo assim, a vontade, né? Eu costumo falar muito isso, que a fé, ela é uma vontade real. Só que ela só acontece, só se estabelece mesmo se você vai repetindo, repetindo e repetindo. Então não é que você decidiu uma vez. A aliança ela é sustentada diariamente, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quando você firma uma aliança com Deus, todos os dias ele repete para você o quanto ele te ama, o quanto ele tem para você todos os dias. Só que como que tá você nessa aliança com Deus? Será que você não está cobrando um comprometimento que você não está entregando? Crie um ambiente que sustenta a sua nova aliança. Crie um ambiente para você ser essa pessoa que vai sustentar essa aliança. A aliança, ela precisa de ambiente. Lá em 1 Coríntios 15:33 fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Teoricamente falando, ambiente fraco, você volta para a tua fase anterior. Ambiente forte, você sustenta aliança nova para alcançar aquilo que você realmente merece, aquilo que Deus tem para você. Toda aliança, ela vem para te proteger de algo. A aliança, já está falando. A aliança, ela vem como proteção. Agora, se você se aliançar às coisas erradas, você entende que você vai estar se protegendo, às vezes, de coisas que são certas para a tua vida? Eu quero que hoje você se faça uma pergunta. Lá atrás, a gente estava falando, né? Quais são as alianças que eu tenho com o medo, com a escassez, com a rejeição, que eu preciso quebrar. E tem uma segunda pergunta que eu quero te fazer hoje, que é: o que que eu estou tentando garantir quando eu faço essa aliança? Porque uma aliança é uma garantia. A aliança, ela é uma garantia. Então, o que que eu estou tentando garantir com as alianças que eu tenho? Alianças boas, alianças ruins. Coloca isso aí no papel. Agora, quais são as renúncias e quais são as alianças que elas deixam de fazer sentido nesse momento? Deus, ele quer estabelecer uma nova aliança conosco, mas não só isso, trazendo de forma prática quais são as alianças novas que eu preciso estabelecer.
Você está presa não é porque você não sabe, você está presa porque você ainda não decidiu sair dessa aliança. E talvez porque seja a única aliança que você conhece. Ah, Cícia, desde que eu entendo é assim. Então, se você não sabe o que pode pedir, se você não sabe como que você vai se posicionar, se você tem medo de deixar de ser boazinha, a sua aliança não é com a bondade. É com evitar a rejeição. E aí a pergunta não é como que você vai mudar isso. A pergunta é: qual é a nova aliança que eu vou assumir? Uma aliança com a verdade? Uma aliança com a identidade? Uma aliança com responsabilidade emocional? Então, se você entrar em movimento, se você decidir, se você comprar, você permanece. Você decide, então você faz a compra da aliança e as coisas permanecem. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Você decide, você compra e permanece. Eu quero entender de você hoje quais são as alianças que precisam ser quebradas. Para você restabelecer uma aliança hoje pura, simples. Eu quero que você coloque aí o que você tem. Traga o que você tem para essa aliança. Traga a sua verdade. Traga quem você é. Tanto com as coisas difíceis, como com as coisas boas. Uma aliança, ela não é feita só de coisas boas. Aliás, uma aliança, inclusive, ela pode acontecer por coisas difíceis que estão acontecendo, para que coisas boas e novas comecem a acontecer. Sabe por quê, gente? Quando Jesus morreu na cruz, ele fez uma aliança ali de sangue conosco. Tem um livro que fala sobre isso, que eu li na época que eu estava estudando teologia. Chama Aliança de Sangue. E a aliança mais forte que tem é a aliança de sangue. É a mais forte. Só que o homem entregou o que tinha. E o que o homem tinha? Mentira. O homem tinha traição. O que o homem tinha? O que ele estava entregando ali? Jesus deu a vida. Deus deu o seu único filho para estabelecer uma aliança conosco. Então, a aliança verdadeira com Deus é você viver em identidade, verdade, obediência. É viver em submissão, e submissão significa sobre a mesma missão, estar na mesma missão. Então, lá em Deuteronômio fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, todo. A gente já falou sobre isso aqui e eu vou repetir mais uma vez. Se amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, então, quem é o centro? Quem precisa estar no centro? E aí eu te falo, lembra que tudo aquilo que tira a tua paz, tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que tira você de quem você é, significa que isso está sendo a parte principal do teu coração, isso está sendo a parte que mais importa para você? Você entendeu isso? Você entendeu que você precisa tirar isso que está mexendo com você, reposicionar isso na tua vida, porque não deixa de fazer parte. Mas é você que decide o que isso vai fazer com você.
É você que decide. Então, a palavra fala assim: se alguém me ama, ela guarda a minha palavra. Então, se você ama, o amor, ele não é um sentimento, o amor é uma obediência, o amor é uma entrega. Então, nós vamos orar daqui a pouco e eu quero que você traga a sua memória e coloca no papel aí todas as alianças que você vai quebrar hoje. Para fazer uma aliança, você não precisa de esforço, você precisa de verdade. Para fazer uma aliança, você precisa de verdade. Traz aquilo que você é, traz aquilo que você tem. Mas para manter, aí sim, você vai precisar de ter humildade. Você vai precisar de ter entrega, você vai precisar sacrificar para manter essa aliança. Jesus colocou ali o que ele era. O homem colocou o que ele era. Aliança com Deus não é ir à igreja, não é ouvir conteúdo, não é falar de espiritualidade. Aliança com Deus é deixar ele governar suas emoções. Quando você tem uma aliança com Deus, você fala a verdade mesmo arriscando. Você se posiciona mesmo com desconforto. Quando você está com aliança com Deus, você para de negociar quem você é. Pare de negociar quem você é. Coloque na mesa a sua verdade. Comece a assumir a responsabilidade para a sua vida. E hoje eu quero que você quebre a aliança com medo, com a rejeição, com a culpa, com o controle, com a necessidade de ser aceito. Ninguém pode servir a dois senhores. Quando você escolhe fazer uma aliança, você está abrindo mão de várias outras coisas. Mas ao fazer essa aliança, o sentimento é de que não há nada que você queira mais do que estar dentro dela. A palavra fala lá em Mateus 6:24 assim: ninguém pode servir a dois senhores. Então não tem meio termo. A consequência de uma aliança verdadeira é viver alinhada com aquilo que Deus tem para nós. A consequência de uma aliança verdadeira é nós termos a liberdade de ser quem somos, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Por quê? Por que uma sociedade acontece? Uma sociedade acontece porque uma pessoa tem uma coisa que a outra não tem. Aí a sociedade acontece para. Então, a aliança verdadeira, ela é simples, mas eu não estou dizendo que ela é fácil. Ela é simples. Ela é simples, ela é profunda. Porque amar a Deus é muito bom, mas obedecer e viver governada por isso todos os dias não é a parte muito fácil. Então, eu quero que você olhe com sinceridade nas suas decisões o que você tem evitado. Você está obedecendo a Deus? Você está se protegendo do seu desconforto? Porque a aliança verdadeira, ela aparece exatamente aí. Não é no discurso, mas ela aparece na decisão difícil de continuar. Nos negócios, na vida pessoal e com Deus. Tá? Então, hoje, eu quero que você, se você fez aí a lista das alianças que você precisa quebrar, eu quero que você traga a sua memória agora
algo que provavelmente você se aliançou nas tuas fases anteriores, no teu passado, e que hoje você precisa revogar essa aliança. Hoje você precisa deixar claro que ela já não existe mais. E aí nós vamos orar e você vai poder desfrutar da verdadeira aliança, trazendo a sua verdade, trazendo quem Deus é, trazendo aquilo que Deus tem para ti, acessando as promessas. Deus é um Deus fiel que cumpre todas as coisas. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos de alianças que nós fazemos nos nossos momentos de dificuldade. Alianças que não fazem sentido, alianças que nos travam, alianças que nos levam a dar passos para trás. Senhor, hoje nós queremos quebrar, nós queremos revogar todo o pacto. Senhor, hoje nós queremos fazer uma aliança verdadeira contigo, porque a tua aliança ela é pautada na verdade, a tua aliança é pautada no amor. Na tua aliança eu posso ser quem eu sou em ti, Deus. Hoje eu quebro toda aliança com medo, toda aliança com escassez, toda aliança com a rejeição. Hoje eu quebro toda aliança com o passado. Hoje eu quebro toda aliança com coisas, pessoas, situações que não fazem sentido. E hoje eu firmo a minha aliança contigo, Pai. Deus, eu te apresento hoje o que eu trago. Eu te apresento hoje o que eu tenho em mãos, Pai. E eu quero fazer essa aliança contigo, Senhor. Eu quero me reposicionar nessa aliança. Pai, quebra tudo aquilo que não faz parte do que tu tem para mim. Quebra tudo aquilo que faz com que a minha vida caminhe a passos largos adiante das promessas, de viver as tuas promessas. Pai, eu oro para que hoje toda aliança que está fora do contexto, toda aliança que está fora daquilo que tu tem para mim, que seja revogada em nome de Jesus. Você pode repetir essa aliança, essa oração. Repete essa oração. Senhor, eu quero revogar todo pacto, toda aliança que eu firmei em momentos que eu não estava pensando direito. Hoje eu quero revogar toda aliança com medo. Hoje eu quero revogar toda aliança com escassez. Hoje eu quero revogar toda aliança com pessoas que não fazem sentido para caminhar em direção ao meu propósito. Pai, hoje eu firmo uma aliança contigo. Mas eu preciso, Pai. Eu preciso, Senhor, que tu me transforme. Eu preciso, Pai, ser transformado através de quem tu és. Eu não quero ser a mesma pessoa depois de ter firmado essa aliança contigo, Pai. Senhor, que o teu sangue hoje seja o meu sangue. Que firmemos um pacto e que eu viva, Senhor, à altura da nova aliança. Que eu viva à altura do que estamos estabelecendo juntos a partir de agora. Que eu viva para honrar essa aliança e todos os dias me comprometer com ela, Senhor. Uma aliança de obediência, uma aliança de amor, uma aliança de verdade. Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade, Pai, de firmar em Ti, de estar contigo. Obrigada, Senhor, porque até aqui, Pai, eu fiz alianças com coisas erradas, eu tinha alianças com o passado. Mas daqui para frente, de hoje para frente, a minha aliança é contigo, a minha aliança é com a verdade, a minha aliança é no firmar da identidade. De hoje em diante, a minha aliança contigo está estabelecida. E eu tomo posse das tuas promessas para a minha vida. Eu tomo posse que eu viverei exatamente aquilo que tu tens para mim. Porque a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Obrigada, Pai. Reposicionamos hoje a nossa aliança em Ti, a nossa aliança contigo. Que no momento em que eu faltar e que Tu seja completo em mim, Pai.
Obrigada, Jesus. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Essa foi uma aula para que você entenda sobre a sua aliança em Deus, entenda as alianças que você estava fazendo que eram erradas, mas para que você reposicione-se no Senhor. Que você tenha uma semana extraordinária, que você tenha uma semana abençoada, e quem é essencial, traz a sua percepção lá dentro do nosso grupo, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.